parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, capítulo 2, Prática na Vida Cotidiana. O nosso tópico de hoje é pensamentos transformadores, aonde o Lama inicia dizendo: como suspender Anteu? Como produzir o enfraquecimento das 6 emoções perturbadoras? Os ensinamentos do Buda são como remédios após a cura. Não são mais necessários. É como um dedo que aponta a lua. O dedo é para ser esquecido. Basta a lua. É como pegar um ônibus quando você chega ao destino. Deixa o ônibus, não vai levá-lo para casa. Os ensinamentos são como um hospital. Você sai tão logo esteja curado. É como esponja, água e sabão. Quando terminamos de lavar um prato, não deixamos os resíduos deles. Então, pessoal, nesse primeiro parágrafo, eu gostaria só de retomar. Vocês devem se lembrar que no último capítulo que nós estudamos desse livro, né, Meditando a Vida, que é Liberação, no final desse tópico, o Lama expôs o mito de Anteu, né? Só para lembrar, o mito de Anteu, que era um dos personagens da mitologia grega, né? Que representava um deus sanguinário, né? Que queria construir um templo de ossos, né? E então surge Hércules, que também é um outro personagem da mitologia grega. Hércules é um personagem, inclusive, que é conhecido por sua força, né? Sua força sobrenatural, e começa a lutar com Anteu. Mas em um determinado momento, Hércules se cansa, né? Ele luta, e apesar da sua enorme força, há um momento em que ele se cansa. E é aí que surge uma outra personagem da mitologia grega, Palas Atena, que representa a sabedoria, e diz para Hércules: olha, Anteu é filho da terra, ele sorve a sua força do contato com a terra. Então, se você o levantar e o desconectar da terra, ele se enfraquecerá e você o derrotará facilmente. Foi isso que Palas Atena disse para Hércules. Então Hércules, seguindo esse conselho de Palas Atena, ele levanta Anteu e finalmente vence Anteu, né? Ora, esse mito, ele é muito rico de significado, né? No sentido de que Anteu representa as nossas emoções perturbadoras, o nosso apego ao que é material, nosso sentimento de carência, nosso orgulho, nossa preguiça em praticar os ensinamentos espirituais, nosso senso de competitividade, que sempre às vezes nos faz ou nos sentir orgulhosos ou tombarmos num complexo de inferioridade. Enfim, Anteu representa todas essas nossas fraquezas, todas essas nossas imperfeições que os mestres espirituais nos recomendam combater, né? E Hércules poderíamos dizer que é o símbolo da nossa determinação em superar essas nossas deficiências, né? Mas o que é que dá força a essas deficiências? Aí é que está o significado profundo desse mito grego, né? O que é que dá força às nossas emoções perturbadoras? É o nosso apego ainda, o nosso entranhado enraizamento no mundo material, que no Evangelho é chamado o mundo de Mamon, né? Então o que acontece? Como nós ainda estamos muito apegados à matéria, né? Apegados, por exemplo, ao nosso corpo, né? Apegados às nossas posses e assim por diante, isso dá muita força para as nossas emoções perturbadoras, né? Porque na medida em que nós nos apegamos, né, a
expressão material da nossa personalidade, né, nós ficamos sujeitos, por exemplo, à emoção perturbadora da raiva e do medo. Porque toda hora em que algo ameaçar, por exemplo, a nossa vida física, vamos dizer assim, por exemplo, nesse momento de pandemia, pode surgir na nossa mente um sentimento de medo tão intenso que a gente fique absolutamente paralisado e não consiga simplesmente fazer mais nem aquilo que nos é permitido fazer num momento como esse, como, por exemplo, aproveitar o isolamento para fazer isso que nós estamos fazendo aqui, meditar sobre o Evangelho, refletir sobre os ensinamentos de Jesus, aprofundar nosso autoconhecimento, de modo a que possamos gradativamente ir superando, não é, todas essas emoções perturbadoras. Então, esse mito, ele diz respeito a isso, né? Ele diz respeito a essa simbologia, né, anteu aqui nós poderíamos dizer, que corresponde a Mamon no Evangelho, né? Ou seja, a materialidade, né? E Hércules corresponde a seres que, como nós, buscamos implementar uma prática espiritual que nos conduza à superação desse estado ainda muito limitado do ponto de vista espiritual em que nos encontramos, né? Mas nesse parágrafo tem uma outra coisa muito importante que é preciso ressaltar, né? Que é quando o Lama diz que os ensinamentos, aqui ele se refere especificamente aos ensinamentos budistas, mas nós poderíamos dizer que isso se aplica a quaisquer outros ensinamentos espirituais. Ele diz que os ensinamentos são apenas um remédio para esses males dos quais nós ainda padecemos por conta desse nosso apego à materialidade, né? Então, sendo um remédio, os ensinamentos eles vão nos servir até o momento em que nós atinjamos a iluminação, até o momento em que nós atinjamos a perfeição espiritual, porque quando nós chegarmos nesse ponto, nós estaremos totalmente curados, ou seja, nossos corações estarão plenamente purificados e os ensinamentos não serão mais necessários. Por quê? Porque nós já teremos nos conectado com essa essência interior que é a fonte de toda a luz e que foi onde todos os mestres também se inspiraram para construir esses caminhos espirituais que tão compassivamente nos oferecem para que nós possamos crescer espiritualmente. Então isso é uma colocação de grande importância, é uma colocação de grande relevância, porque ela evita um mal muito comum nas religiões, que é o sectarismo, né? Quando a religião se considera uma verdade última e não um remédio, ela escorrega para o sectarismo que, ao invés de ajudar os seus seguidores a superar suas emoções perturbadoras, acaba fortalecendo ainda mais essas perturbações. Porque, obviamente, que se eu considero que aquela religião que eu sigo é a verdade absoluta e não um remédio para as minhas imperfeições, eu vou achar que todos aqueles que não seguem o caminho que eu sigo devem ser combatidos, devem ser desprezados, né? Devem ser menosprezados, né? Ou seja, eu vou estar aumentando o culto do meu ego, achando que a minha forma de pensar e a minha filosofia religiosa é superior e, consequentemente, vou estar obscurecendo mais a minha mente ao invés de estar avançando no caminho espiritual. Então é fundamental essa consideração que leva em conta o fato de que o caminho espiritual, seja ele qual for, é apenas um remédio para as nossas imperfeições. Então não importa se somos budistas, se somos espíritas, se somos protestantes, evangélicos, católicos ou até mesmo ateus. O que importa é que a nossa prática cotidiana nos conduza a sermos seres cada vez mais equânimes,
cada vez mais compassivos, cada vez mais amorosos e cada vez mais pacientes, tolerantes, compreensivos e misericordiosos. Se estivermos fazendo isso, não importa qual é a filosofia que estejamos seguindo, nós estaremos dando uma contribuição importante ao mundo para que ele evolua e a nós mesmos para que cresçamos espiritualmente, né? E o Lama segue, né, nos dizendo que existe um conjunto de ensinamentos tradicionais budistas chamado os 4 pensamentos que transformam a mente, cujo objetivo é suspender a anteu, ou seja, quebrar a magia poderosa que sustenta a paisagem onde as prisões, o karma e os venenos da mente são desejáveis, justificáveis, intensos e naturais. Quebra-se o encanto ao se revelar nossa verdadeira situação. Esses ensinamentos começam com uma homenagem ao Lama e, a seguir, aborda os 4 pensamentos: a vida humana preciosa, a impermanência, o karma e o sofrimento. O voto de refúgio encerra esse conjunto de ensinamentos. Então aqui, pessoal, o Lama está fazendo referência a um conjunto de ensinamentos que no budismo é utilizado como a introdução à prática espiritual, né? São ensinamentos que nos levam, que nos levam a criarmos uma motivação para praticar, no caso aqui dos ensinamentos budistas, o caminho que Buda legou aos seus seguidores, né? Por que esses pensamentos, aqui no texto, o Lama associa ao fato que nós narramos agora há pouco da mitologia grega de suspender anteu? Porque esses pensamentos, né, quando muito meditados, quando muito refletidos, eles mudam o foco da atenção da nossa mente. A nossa mente, ela, ao se aprofundar com sinceridade nesses 4 pensamentos, ela, por assim dizer, se desmaterializa, se sutiliza, porque ela começa a se reposicionar, a perceber que o verdadeiro valor do mundo material só é percebido quando nós não o encaramos como finalidade, mas como meio. Quando nós percebemos que a nossa passagem pelo planeta é transitória e que a conclusão da nossa vida será a desencarnação, será a reentrada no mundo espiritual. Esses pensamentos que o Lama citou aqui, vida humana preciosa, impermanência, karma e sofrimento, são ensinamentos que nós veremos mais à frente em mais profundidade, que produzem esse efeito benéfico na nossa mente e no nosso coração, né? Eles fazem com que a nossa mente comece a voltar o seu foco para uma prática espiritual cada vez mais intensa, porque nós começamos a perceber que, por exemplo, contemplando em profundidade a impermanência, nós vamos chegar à conclusão de que a nossa vida, inevitavelmente a nossa vida material, se encerrará em algum momento. O significado final e mais profundo da impermanência é esse: morreremos, e aí? O que levaremos para o mundo invisível e para as nossas próximas vidas, para os nossos próximos renascimentos? O que é que nós levaremos? E aí é que vem o outro ensinamento que transforma a mente, que é o karma. O que é o karma? O karma nada mais é do que o conjunto dos méritos e deméritos espirituais, né? E é isso que constituirá a nossa bagagem quando desencarnarmos, né? Que méritos construímos? Ou que deméritos ou que imperfeições
ou que ervas daninhas permitimos que crescessem em nossos corações, né? É isso que vai entrar, digamos assim, no peso da balança da justiça divina, né? Que é uma justiça que, inclusive, não vem de alguma manifestação externa de um ser poderoso que nos apoiará ou que nos condenará. Não é isso. Essa justiça se manifesta a cada minuto, a cada segundo, a cada milissegundo no nosso próprio corpo espiritual, onde ficam arquivados ou arquivadas todos os frutos das nossas ações. Nosso perispírito, como nos ensina a doutrina espírita, é extremamente plástico e sensível, né? E, portanto, registra de maneira muito, muito precisa todos os frutos das nossas ações, que depois vão se manifestar como karma ou na forma de condições positivas de vida ou na forma de dificuldades que iremos enfrentar por conta da nossa invigilância, que permitiu que um karma negativo se desenvolvesse em nosso interior, né? É por isso que o último ensinamento, o quarto ensinamento, né, é exatamente o ensinamento do sofrimento, né? Ao aprofundarmos a nossa reflexão sobre o sofrimento, o que a gente percebe? Que o sofrimento nada mais é do que o resultado da nossa invigilância espiritual, da nossa falta de empenho na prática dos caminhos espirituais que nos foram legados pelos mestres, sejam eles quais forem, seja Buda, seja Jesus, seja Krishna, seja qualquer outro mestre que já tenha pisado o planeta e tenha deixado um legado de luz para nós, né? O sofrimento é o resultado disso, é o resultado do descaso com o trabalho de reforma íntima de que fala a doutrina espírita, né? Com o descaso do trabalho de refinamento do mundo interior, né? Com o descaso no cultivo das qualidades superiores que nos aproximam de Deus, que nos aproximam da espiritualidade superior, né? Então percebam, pessoal, que esses 4 pensamentos transformadores de que fala o Lama aqui estão muito relacionados um com o outro, né? Porque a vida humana preciosa, ela nos leva justamente a percebermos que essa vida humana que nós temos agora, ela tem um valor incomensurável, exatamente porque ela é a oportunidade de purificarmos os karmas negativos que semeamos no passado e assim diminuir o sofrimento que geramos com essa nossa invigilância, e ao mesmo tempo o ensinamento da vida humana preciosa nos chama a atenção para a impermanência, ou seja, o fato de que essa vida humana é temporária e o tempo passa muito rápido, né? A gente rapidamente se vê adulto, depois rapidamente se vê maduro, rapidamente se vê na terceira idade. E aí o importante é que a cada etapa dessa nós possamos olhar para nós mesmos e dizermos: até aqui fiz o melhor que pude nas condições que tive e sou grato a Deus por ter me dado essa oportunidade de evolução e por ter me inspirado e orientado para que seguisse o caminho legado pelos mestres com o máximo de empenho e com o máximo de vigilância. Bem-aventurado, diria Jesus, né? É aquele que conseguir dizer isso para si mesmo, porque ele estará usufruindo dessa alegria de ter realizado uma parte significativa do caminho na sua vida, e essa alegria, ela pertence àqueles tesouros que Jesus nos disse que as traças não roem
e a ferrugem não come, porque essa alegria vai compor a bagagem do nosso karma que nós vamos levar para a vida invisível e que também levaremos para os nossos próximos renascimentos, renascendo, quem sabe, já imbuídos desde a mais tenra idade da motivação de praticar os ensinamentos. E oxalá Deus nos permita que tenhamos conquistado os méritos suficientes para renascermos próximos de algum mestre realizado que possa acelerar o nosso avanço no caminho espiritual.